Ora, bem-vindos então a mais uma rúbrica do nosso canal do IPRAD com António Rodrigues. Esta rúbrica vai no sentido de falarmos um bocadinho sobre inovações em radiestesia. António, queria que nos falasse um bocadinho sobre as suas criações, sobre aquilo que o leva a inovar um pouco na radiestesia e sobre a sua preocupação de estabilizar as suas inovações para que elas não se tornem assim, digamos, meras invenções tiradas das ideias, mas que tenham algum impacto na evolução da história da radiestesia e alguma estabilidade. Conseguiríamos dar uma ideia do que é que entende que é para si a inovação em radiestesia? Inovar, como o nome diz, é criar o novo. Aqueles que têm como intenção de criar determinado... Eu não tenho a intenção de criar coisas. Eu estudo, eu leio, eu aprendo sobre radiestesia e, em decorrência disso, surgem ideias, faço algumas tentativas diferentes e algumas delas dão resultado e muitas vão para o lixo, né? Quem tenta inovar, quem tenta criar sem ter um embasamento, dá-se mal. Aliás, você falou em inovar, eu lembrei de uma história engraçadinha, eu gosto de histórias engraçadinhas, uma história engraçadinha de um filme antigo, italiano, 1950, por aí, um filme humorístico antigo. E tinha um cara absolutamente despreparado que achava que era um grande músico. E então de manhã ele acordava e falava para o amigo: hoje eu compus uma música que é E o amigo disse: mas isso já foi criado, isso é do Verdi. É o Rigoletto do Verdi. O outro dizia: que merda, não é que ele compôs antes de mim? Então tem um exemplo aí, aqui no Brasil, tem um exemplo melancólico disso. Tem um cara que diz que inventou um determinado instrumento e, aproveitando a má língua já, eu falo quem é, falo tudo. Eles merecem. Criaram uma coisa baseada nisso, chamado radiestesia genética. E o cara criou um gráfico em que, primeiro, o gráfico é feito de fenolite. Aqueles gráficos cobre eletrodepositado em cima de fenolite. O abestado que fez isso fui eu. Há muito tempo e exorcizei, não quero mais saber que eu fiz isso. Aí ele colocou meia dúzia de círculos à volta. Os círculos são dos servo-ranks. E depois pegou num símbolo do Luxor, no desenho do Luxor, cortou em 4 e montou aquilo em 4. E diz que demorou 20 anos para fazer essa coisa. É preciso ser muito pouco inteligente para demorar 20 anos para copiar 3 coisas dos outros, né? Então esses são os que tendem a inventar. Eles não sabem o que é, quer dizer, a invenção, o novo não é decorrente de uma ideia, de um princípio, de um desenvolvimento, de uma pesquisa, é o filho que lida com Corel Draw e faz um gráfico novo baseado em nada, baseado em arranjos variados que não têm nada a ver com radiestesia. Então a radiestesia hoje em dia, infelizmente, está permeada dessas coisas. Eu pessoalmente não tento inovar. Quando inovo, quando lanço alguma coisa, é decorrente daquela conversa íntima com a radiestesia e vou pendulando mentalmente e tentando encontrar uma lógica para as coisas. Enfim, é isso. Ok. Então, essencialmente, a inovação é diferente. Vem em função do conhecimento. Muito bem. Não da necessidade, não do desejo de criar. Eu não sento na mesa e digo: eu vou criar um gráfico radiestésico que vai ser maravilhoso, ou eu vou criar um pêndulo que é maravilhoso. Eu aprendo, leio lá um texto do Enel,
Ondas de Forma e Câncer, um livro clássico dele, dos anos 50, leio e de repente tem lá uma coisa que diz assim, nossa, isso dá uma ideia, e se eu experimentar assim? Aí eu vou experimentar aquela coisa e eventualmente não dá nada, muitas vezes não dá nada. Uhum, uhum. E desses momentos, digamos assim, de criação, vão surgindo alguns equipamentos que nós vamos conhecendo, por exemplo, o pêndulo dupla harmónica e o espectro global. Quando está a criar ou a tentar descortinar esse conhecimento para depois traduzir num instrumento, uma técnica, quais são as suas primeiras preocupações para que não esteja meramente só a colar informação de outros autores e de outros investigadores, mas está a acrescentar mais valor a esse tipo de estratégia dentro da radiestesia? Quais são as suas preocupações para garantir realmente? Eu não tento criar alguma coisa nova. Elas, eventualmente, elas surgem e surgiram lentamente ao longo de 25 anos. Quer dizer, eu fiz muita coisa, mas foi, digamos, uma coisa por ano. Então não surgiu assim espontaneamente, não sentei na mesa e não surgiu espontaneamente. E algumas delas, por exemplo, o pêndulo dupla harmônica. Uma das características do pêndulo egípcio é que ele pega, eventualmente, duas harmônicas, ele sintoniza ou ajuda o operador a sintonizar com duas harmônicas de um determinado testemunho, de um determinado corpo, enfim, aquilo que está em exame. E o pêndulo egípcio, diferentemente do que muita gente acha, é um pouquinho difícil de ser manuseado. Ele tem um ponto de suspensão mais crítico e que varia um pouco em função do operador e tal, e induz muitas vezes em erro. Não é tão fácil de ser usado. É bom, funciona, mas não é tão fácil. Só que ele tem uma coisa, assim, quando ele sintoniza mesmo, né? É difícil sintonizar, não é todos os dias que você consegue com habilidade, não pega assim no pêndulo e não vai e não faz. A coisa não funciona assim. É necessário, digamos, uma conversa, um namoro com ele, para se estabelecer uma interligação entre o teu psiquismo e o instrumento lá. Então eu tentei fazer um outro pêndulo que não tivesse aquele folclore do pêndulo egípcio, fosse um pêndulo mais técnico e que respondesse a duas harmônicas. E aí, entre outras coisas, eu pendulei a dimensão do pêndulo, qual era a dimensão que ele podia ter para funcionar melhor, cheguei àquela dimensão, devia ser um material despolarizado, já que é feito em madeira, devia ser despolarizado, e simplesmente o pêndulo é uma releitura do Jean de La Foy. Está lá no Jean de La Foy, é só pegar e usar. A releitura é o acorde maior da música. Muito bem, muito bem. Então o pêndulo, ele executa, ele entra em sintonia com mais de uma energia, mais de uma vibração, de um padrão vibratório aleatório, não é obrigatório que seja a fundamental e a primeira harmônica, ou a primeira e a segunda harmônica. Ele lê essa e pode ler essa, ou pode ler essas duas aqui. E por causa dele ter essa coisa que está explicada no Jean de La Foy, do acorde maior da música, quem quiser vá lá no La Foy e leia, foi assim que eu construí. E aí testa e vê que funciona efetivamente. Nessas inovações, por vezes encontra ou dá-se conta de que algumas crenças que tinham, algumas construções que ficou com uma ideia quando estava a fazer as experiências, se as revisitar às vezes encontra alguns problemas e tenta melhorá-las, não é? Criticá-las e tentar transformar aquilo numa coisa realmente eficiente. Não é só pegar, inventar e largar ao mundo, não é? É necessário pedir a alguém que teste, alguém que faça algumas experiências para ver como é que fica. É assim que funciona para si? É assim, é com muito trabalho. Olha, eu vou mostrar já para você, eu já fiz isso outras vezes, mas mostro para o público, para quem estiver vendo. Esse é o livro que eu comprei em 1985, se eu não estou em erro. É o Ondas de Vida, Ondas de Morte, em francês.
Veja como o pobrezinho está maltratado. Está maltratado porque foi lido múltiplas vezes. Múltiplas vezes. Foi tão lido, tão manuseado, que está assim destruído. Outros dois estão absolutamente destruídos. Está vendo? Olha, tem durex na lombada, olha como coitadinho está. Já foi colado, já foi recuperado, mas está maltratado porque foi lido muitas vezes. Então é um processo de leitura e de análise, de crítica, e de se interrogar. É preciso não esquecer o seguinte: muitas dessas coisas que foram publicadas são ensaios. E são literalmente ensaios. Aliás, um deles chama-se Ensaio de Radiestesia Vibratória. E é verdadeiramente um ensaio. É uma tentativa de chegar a determinados resultados. E nem sempre esses resultados, quer dizer, isso foi feito em 1939, e nem sempre esses resultados se mostram ao longo do tempo efetivos. Tanto é que o próprio Belizal retirou algumas das coisas que ele tinha publicado, como o pêndulo lunar, pêndulo com as figurinhas, que é assim que ele chama, pêndulo com as figurinhas da Ilha de Páscoa, e outras coisas. Ele retirou aquilo tudo, porque funciona, não é que não funcionasse, funciona, mas mal e só na mão de determinadas pessoas muito preparadas, muito dotadas e com muita prática, com muita intimidade, aqueles que falam com a radiestesia no pé da orelha, né? Quer dizer, está casado com a disciplina. Então, muitas dessas coisas, ao longo do tempo, percebem-se que não funcionam. Ninguém se interrogou, por exemplo, e nem eu também, não é? É que eu sou mais chato, eu leio mais isso, sou mais metódico. Ninguém se interrogou sobre o tamanho das letras hebraicas em determinados instrumentos. Então vai perceber que determinadas expressões em hebraico funcionam, ou determinadas letras em hebraico funcionam como testemunho, mas não funcionam como emissor. Está lá no texto do Jean de La Foy. Se ele tivesse vivo hoje, provavelmente teria 100 anos, né? Então é impossível estar vivo. Se ele tivesse vivo, muita desse material que está no Ondas de Vida, Ondas de Morte, teria sido podado ou renovado, que ele era absolutamente fantástico, é um experimentador de primeira linha, é talvez o mais brilhante de todos, e com grande habilidade radiestésica, percebendo coisas que a maior parte das pessoas não percebem. Eu vou contar só uma coisa para vocês. Vocês lembram disso? Jean de La Foy, apoiar o polegar sobre o dedo mínimo para detectar a aura da árvore, para detectar o espectro da árvore. Funciona? Mal e porcamente. Mal e porcamente. Quer que funcione melhor, quer que funcione sem a menor dúvida, pega um prego e espeta no lado norte da árvore. Ela conta tudo para você imediatamente. É só espetar um prego. Pega um alfinete fininho, alfinete de costura fininho, espeta no caule da planta, da planta decorativa que você tem no vaso. Não precisa entortar o vaso, não precisa pôr o dedo, não precisa fazer nada. Ela conta tudo para você. Imediatamente, basta espetar lá a coisa, fazer como se fosse acupuntura, espeta o prego, espeta o alfinete, ela acorda, sai do limbo e conta tudo para você. Então existem outras possibilidades, outras técnicas, outras intervenções possíveis. Em todas essas perguntas que você me fará, eu vou dar a resposta para todas, em bloco. Conhecimento. Muito bem, muito bem. Ou seja, era basicamente a pergunta que eu ia fazer para uma pessoa que queira inovar em radiestesia ou noutro campo, mas essencialmente agora na radiestesia. É importante um perfil, não é? Um perfil de investigador, um perfil de conhecedor de muitos livros clássicos anteriores, ter uma mente inquisitiva, sempre à procura de melhorar os aspectos que até já tenha conseguido antes, e muita leitura.
essencialmente muita E leitura e precisa muita ter pesquisa. duas coisas. Precisa ter duas coisas, ser comedido e ter arrogância, que são duas coisas conflitantes. Precisa ter arrogância para acreditar em si mesmo. Precisa ser comedido para não acreditar em si mesmo. Correto. Mas, precisa ser comedido, precisa investigar e precisa de ser peitudo para bater o pé em certas coisas e acreditar em certas coisas. Correto. Ainda no contexto da inovação, nós iremos fazer mais uns episódios dentro desta rúbrica ligada à inovação em radiestesia e vamos tentar explorar ponto por ponto cada um desses instrumentos e vamos deixar aqui um link aqui do lado direito para o próximo vídeo, que esperamos que seja sobre, já tínhamos combinado antes, sobre o pêndulo cromático Mindtron. Iremos falar então no próximo vídeo um bocadinho sobre esses instrumentos e sobre também algumas inovações conceituais que introduziu na radiestesia, nomeadamente na separação temática dos diferentes tipos de emergências devidas à fome. Iremos também passar um bocadinho esses assuntos. António, muito obrigado e até à próxima rúbrica. Obrigadíssimo. Até à próxima. Deus, obrigado.